Vamos ler a palavra do Senhor em Filipenses 4. Glória a Deus, como é bom estarmos aqui louvando o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, do 4, versículo 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntos, para termos essa comunhão da palavra, ó Deus, esse momento da tua presença aqui na igreja, Pai. Abençoa aqueles que estão participando dos seus lares, aqueles que vão participar depois de algum momento, que a unção chegue em cada coração. Senhor, que esses céus abertos que está sobre nós, haja um mover de Deus de cura, de libertação, de alegria e de paz, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, queridos. Que bom que estamos aqui, né? A pastora, quando estava cantando, disse uma palavra só, né? Faz a nossa vida mudar. Glória a Deus por isso. É muito importante a gente saber como nós vamos nos achegar a Deus. Nós temos muita maneira de chegarmos a Deus, né? Primeiro porque há uma necessidade do homem ter essa presença de Deus. Então, mas nós confiamos num Deus que tudo pode, amém? Um Deus que é poderoso. Ele está aqui, viu, Gilberto? Ele está aqui ao seu lado, ele está aqui para que, vendo o seu coração. Uma das coisas que é importante ao chegarmos na presença de Deus é deixarmos que essa fé que é movida pelo Espírito Santo, pela palavra, né? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que essa fé gere em nosso coração, né, aquilo que ela quer gerar. A palavra de Deus diz que a palavra é lançada à boa terra, e essa terra tem que cair, essa semente é boa, mas ela tem que cair na boa terra, para produzir aquilo que Deus espera que produza, amém? Então declare até essa terra que é boa, e a semente vai cair e vai fazer aquilo que produz, né? A palavra de Deus diz que quer produzir nessa noite, porque cada dia Deus tem algo novo para nós. Hoje, apesar das suas lutas, da sua correria, correu muito hoje? Não, pastor, não corri não. Não, mas correu no trabalho, né? Correu para cá, para lá, estudou, fez muitas coisas, mas o Senhor esteve cuidando de você. E é justamente o tema dessa mensagem hoje. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Né? Esse texto que nós lemos, ele fala sobre não andar ansioso por coisa alguma. E é difícil a pessoa não ter ansiedade, né? É difícil. Mas eu estava comentando um desenho, né? A gente está falando de um desenho divertidamente. Olha a propaganda. Mas tem uma coisa muito interessante nesse desenho, que ele mostra sobre as questões emocionais das pessoas. O desenho é muito interessante. Ele mostra, no segundo momento, né? No capítulo 2, no segundo filme, mostra que a ansiedade domina aquela adolescente. E qual dominar a adolescente, o seu corpo, né? Todas as emoções daquela adolescente se perdem. E é interessante, quando a gente vê algo que, através de um desenho, a gente vê como a palavra de Deus ela é profunda. Ela diz, não fique ansioso, sabe por quê? A ansiedade vai controlar todas as outras emoções e aí você se perde a alegria, né? Perde a disposição, perde a esperança, e às vezes perde até a fé. É por isso que a palavra de Deus diz aqui, agora vindo para a palavra, através de Filipenses, a carta ao Paulo, diz assim, carta de Paulo a Filipenses, diz assim, não ande ansioso por coisa alguma. E é difícil, eu falei, é difícil, mas não é impossível. Se a palavra de Deus diz para não andar ansioso, é porque há uma possibilidade de andar ansioso. Mas diz, mas há uma condição de você não andar ansioso. Então você tem que lembrar que ao Senhor Jesus, que você aceitou, Ele cuida de você. Ele está aqui, Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho, Ele está nas suas preocupações. Então, se Ele está envolvido comigo, aí Ele diz, coloca essas tensões com oração e súplica diante do Senhor. Amém?
E nessa noite, você vai colocar isso diante do Senhor e você vai ver resposta. Se prepara, porque a porta já foi aberta. Se a porta foi aberta, porque a palavra de Deus, ela faz milagre. E ela age, e ela vai agir dessa maneira. Então, diante dessas situações que se apresentam, então nós pensamos, né? E foi uma coincidência. Quando acontece coisa boa, ele fala, e foi uma coincidência. E que coincidência, eu pensei nisso. Outros dizem assim, que sorte. Não existe sorte, não existe coincidência para filhos de Deus. Tudo é cuidado do Senhor. Todas as respostas boas estão do cuidado do Senhor. As lutas, elas advêm, porque a palavra de Deus diz que nesse mundo a gente tem alguns problemas, mas até diante desse problema, o Senhor fala assim, acalma teu coração, porque eu estou contigo. É isso que você tem que lembrar. Para você vencer, você já venceu esses 3 dias, né? Domingo, segunda, terça, 4 dias, melhor. 4 dias, você tem alguns dias da semana, temos o ano todo, mas dessa semana para vencer, então saiba, coloca hoje essa toda ansiedade e teve resposta boa, não foi uma sorte, foi Deus respondendo uma oração que você já fez. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar nossa petição diante do Senhor e Ele vai responder e a tua quinta-feira, a tua sexta-feira, teu sábado vai ser abençoado. Te prepara que vai chegar boa notícia! Em nome de Jesus. Olha só o cuidado de Deus. Deus cuida de você como cuidou da viúva. Olha só em 1 Reis, vamos lá em 1 Reis 17, assim para nós termos um aspecto da palavra, né? Nós vamos aqui, ó, 1 Reis 17. Essa viúva de Sarepta, eu quero ler uma porção dessa palavra e a gente vai explicar. Olha aqui, no versículo 7, 17, 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Já vou explicar isso. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vai imediatamente à cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar a refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor de Israel, olha, guarda essa palavra aí, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aconteceu o milagre. Mas olha o detalhe, Elias, só para a gente se situar, um profeta que determinou diante do Senhor, às vezes a gente não entende essa palavra determinar, porque ela foi tão mal usada, que a gente pensa que quando falamos determinamos, a gente está jogando para Deus essa determinação. Não, nós estamos determinando para a situação, para a causa, para o problema. E às vezes até para nós mesmos, porque às vezes nós não sentimos tão fortalecidos para fazer ação. Então você precisa determinar, eu determino que eu vou dar a palavra de vitória. Entende? A palavra de Deus diz, não fica ansioso, não foi isso que Paulo falou? Não fica ansioso, mas leva em súplica, em oração, e às vezes até para orar, você tem que determinar que vai orar. Eu vou me determinar, eu vou ter uma atitude de oração. Então, a palavra de Deus diz que aconteceu uma seca, e nessa situação lá no passado, no livro de Reis fala que o profeta Elias foi determinado pelo Senhor para que ele não pudesse ser sustentado por essa viúva por um tempo. Mas quando ele chega lá, ele pede um copo de água, porque está sede, né, uma caminhada, ele pede um copo de água, e aquela senhora disse que tudo bem, a água ela ia pegar, mas ele fala, olha aí que ele fala aqui, aí ele assim, deixa eu pegar o texto aqui anterior,
Por favor, traga também o versículo 11, ele diz assim, quando ela foi buscar, por favor, traga também um pedaço de pão. Quando ele pede pão para poder se alimentar, ele disse, olha, eu não tenho pão. Eu não tenho nem, eu tenho um pouco de farinha, com esses 2 gravetos eu vou fazer alimento para mim e para o meu filho. Mas ele disse, não, você faça o seguinte, você vai lá, faz assim como eu estou falando, e que não vai faltar. Sabe que a gente aprende isso numa ansiedade, num momento de dificuldade? Essa senhora, ela estava num momento muito difícil. E num momento difícil, aqueles que confiam no Senhor sempre vai trazer uma resposta. Nem que Deus tenha que usar alguém. Às vezes Deus vai colocar alguém na tua frente, no teu caminho, para que você possa ser abençoado. Nem que seja com uma oração, e às vezes vai ser abençoado até financeiramente. Sabe por quê? Porque Deus, quando quer abençoar, Ele usa quem quer para que você possa alcançar e saber que não é sorte, não é coincidência, é Deus agindo. Amém? E essa senhora, determinada por uma palavra de Deus, através daquele homem, ela assume aquilo e ela faz o pão, e a palavra de Deus diz que daquele momento em diante não faltou mais. Então vamos aprender uma coisa, o Deus que cuida de nós é o mesmo Deus que cuidou da viúva. Em que momento você está sentindo fragilizado? Em que área você está fragilizado? Em que área você está sentindo? Essa área, eu estou dizendo que todas as áreas. Mas há alguma área que você está sentindo fragilizado? Está sentindo que não está dando para resolver? As suas mãos, o seu trabalho, o seu esforço não está dando mais condição? Porque por mais que ela tentasse fazer, ela não teria mais condições. Ela foi lá buscar, olha, ela estava fazendo a parte dela. Ela foi buscar os gavetos, ela foi preparar o fogo. Mas o que ela havia na mão dela para realizar uma satisfação, e ali um alimento, a palavra de Deus mostra que ela não tinha mais condição. É nessa hora que a gente pensa que não há mais resposta, não há mais solução, é que Deus intervém. E eu quero declarar que se você está passando por alguma situação assim, essa é a noite que Deus vai intervir na tua vida. Amém? Então aprenda com essa palavra aqui, o cuidado de Deus. Vamos para o segundo ponto aqui. Deus cuida de você. Né? E vamos aqui em Mateus 6. Mateus 6. E aí ele vai mostrar agora diferente. Não coloque a sua confiança em coisas materiais. Você vê, antes, nós já vamos ler esse texto, para a gente poder completar com esse texto que nós vamos ler. Pode colocar aí, Mateus 6, não falei o versículo não. O versículo 25 a 34, muito conhecido, mas olha esse detalhe aqui em Mateus 6, quanto ele coloca. Por isso digo a vocês que não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer. Olha quem está vendo. Quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Pode seguir. Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que estejam ansiosos, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como cresce o lírio do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E por isso, se Deus veste assim a erva do campo, vai prestar atenção nessa palavra, é conhecida, mas a gente tem que deixar que a palavra vá envolvendo dentro da gente, para deixar que o Espírito Santo haja o que Ele quer fazer na sua vida hoje. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe, não fique ansioso, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Vamos lá, pois os gentios, aqueles que não vivem alicerçados na fé, aqui gentios, para os dias de hoje, aqueles que não vivem alicerçados na fé, como vocês estão na palavra de Deus, o gentio é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. E busquem, aí ele diz,
Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que estão na mente de vocês, e tudo aquilo que está trazendo ansiedade, e tudo aquilo que a gente acha que não é incapaz de resolver, a palavra de Deus diz, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você vê que a própria palavra já vai trazendo para nós um direcionamento, porque a gente tem preocupação com o que vamos comer, com o que vamos beber, né? Como vamos nos vestir, mas ele diz, vocês acham que a vida de vocês vale menos do que essas coisas? Ou essas coisas valem mais do que a vida de vocês? É assim que vocês pensam? É como se eu tivesse assim, eu dei a minha vida por amor à vida de vocês. Então vou deixar vocês abandonados? Aquilo que eu fiz de vencer a morte, de vencer a cruz, de vencer o inferno, eu vou deixar a vida de vocês bagunçadas? Não. Agora ele diz o seguinte, não se prenda nisso, essas coisas são importantes. Mas primeiro, busque o reino. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses, quando você tiver ansiedade, não fique ansioso. Ele diz, não fique ansiosos. Não se deixe mover as suas emoções pela força da ansiedade, preocupando com o futuro, o que comeremos, o que beberemos, como nos vestiremos, mas saiba que eu estou cuidando a cada dia de vocês. O que vocês precisam fazer é chegar diante de mim com oração. Fala comigo. Abre a boca que eu vou te ouvir. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Sabe o que é isso? É você não saber como Deus vai fazer, mas dizer, mas eu vou fazer. E hoje é o dia que Deus vai fazer. Hoje é o dia que Deus vai realizar. Porque Deus espera em nós um coração contrito. Uma mente aberta para a palavra. Então, quando a palavra vem, ela é vida. E ela nos traz vida na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Olha esse cuidado de Deus com você e com sua família. Também um texto muito gostoso de ler, né? É João 2. Vamos lá para João 2. No versículo 1. Eu vou dar o texto, né? Não vamos ler, mas até é interessante ler uma parte aqui, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam compreender também. A palavra de Deus vai falar que Jesus foi para uma festa. E essa festa que ele foi com os discípulos, estava lá também Maria, a mãe de Jesus, estava nessa festa, foi convidada, por certo conhecida dos noivos. E num dado instante aqui, eu vou ler no versículo 2 aqui, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós de comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Aqui tem uma chave, aqui tem algo para nós. O cuidado de Deus para você e sua família. Deus está preocupado com a sua família. Deus está preocupado com os seus filhos. Porque se é preocupação sua, isso traz ansiedade. Deus diz, coloca essa ansiedade na minha presença. Para que você possa descansar e saber que em todas as coisas eu vou cuidar de vocês, também da sua família. Aí você diz, o que tem isso a ver com a minha família? Tudo. Porque o problema aqui era sério. Eles passariam aqui na festa, que era um costume de ter vinho nas festas, eles passariam uma vergonha aos seus convidados. Mas eles até que poderiam passar essa vergonha, porque, por certo, depois se esqueceria. Não é assim? Às vezes você vai em algum lugar, acontece algum problema, deixa para lá, você esqueceu. Mas só que para a pessoa, ela sente. Aquele momento que está passando é um momento de aflição. Muitos sabem, estudam, dizem os noivos não sabiam do caso. Mas tem coisas que você pode não estar sabendo o que está acontecendo dentro da sua casa, mas o Senhor está sabendo. O Senhor está atento a todas as coisas. E eu fico maravilhado com isso. Eu não consigo estar o tempo todo junto com a minha esposa, eu não consigo estar o tempo todo com meu filho, hoje já tem a família dele, mas ele continua sendo parte, né? E às vezes o seu filho já saiu do seu lar, já está casado, mas ele continua sendo filho, a preocupação continua,
O sucesso dele é o nosso sucesso, o crescimento dele é o nosso crescimento, e as preocupações deles são as nossas preocupações. Então, o que Jesus mostra é que naquele momento, de uma situação difícil, a mãe de Jesus traz uma palavra que é um ensinamento para nós. Ela disse para os serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Olha que Maria fala para os serventes. Ela não falou para Jesus, ela disse para os serventes: façam tudo o que eles vos disser. Sabe o que eu criaria isso para hoje nós? Nós como discípulos de Jesus. Maria como discípula de Jesus, porque ela era mãe de Jesus, mas ela foi serva de Deus e ela creu em Jesus. Ah, pastor, ela creu em Jesus? Creu. Quando ela estava lá, quando Jesus morreu na cruz, ela estava lá. Ela estava lá presente. Quando Jesus teve o movimento, ressuscitou, ela também viu Jesus ressurreto. As pessoas pensam que não. Jesus ficou 40 dias ressurreto na terra. Mas o que mais importante que a gente vê, que havia uma preocupação. E a preocupação foi: faça o que o Senhor tem vos mandado. O que o Senhor tem nos mandado fazer nos dias de hoje? Através da palavra que eu li em Filipenses, é que você tem que levar os seus problemas a Deus. Tem até um cântico assim, né? Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas a Deus. Agora olha só: abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. E o Senhor fez um grande milagre naquela casa. E assim, eu quero declarar em nome de Jesus: se alguma coisa está faltando dentro do seu lar, hoje o Senhor vai completar. Hoje vai haver um milagre dentro da minha casa, da sua casa. Naquilo precisa ser completado, acrescentado. Havia vinho e houve uma diminuição de vinho. E vinho, a gente sabe que é unção, é alegria. Então, não é questão de estar faltando alegria na tua casa. Porque a preocupação tira a alegria, não é verdade? Eu acabei de falar que a ansiedade, ela mexe com a nossa emoção. E às vezes a pessoa muito ansiosa, ela não consegue rir, né? Ela está tão preocupada, tão ansiosa, que até quando ri sem graça, né? Ela ri sem graça. Ela não ri com a vontade. Você fala, né? Sorri com alegria. Então a gente observa: o Senhor cuida da nossa casa. Levanta a sua mão como se estivesse levantando para a sua casa e diz: Senhor, é hoje a minha casa. Chegará a presença do Senhor com uma unção de alegria, uma unção de paz, uma unção de resposta. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Então a gente observa aqui esses 3 cuidados de Deus, né? E aí, por último, olha o que Pedro diz na sua carta, em 1 Pedro 5, versículo 7. Se Deus cuida de todas as coisas, então a gente tem que aprender o que Pedro agora vai falar aqui no 1 Pedro, na sua carta, 1 Pedro 5, versículo 7. Vamos deixar ele colocar ali, que vai ajudar as pessoas que passam e estão assistindo conosco. Isso ajuda. Diz assim: lancem, olha só, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque ele cuida de vocês. Então, a palavra de Deus diz aqui, o cuidado, veja o versículo 8, se der o tempo. Aí ele até dá um aviso: esteja alertas e vigie. O diabo, adversário de vocês, ronda um leão, como um leão rugindo e procurando a quem devorar. Então preste atenção no detalhe: nós sabemos que existe uma luta espiritual. Nós sabemos disso. Isso não é novidade. Mas isso não é para nós nos preocuparmos, porque o Senhor está nos guardando à nossa volta. Então a gente vai lançar a nossa mente, a gente tem que guardar na nossa mente. Toda preocupação, nós precisamos guardar a nossa mente. A palavra de Deus fala: guarda a sua mente, guarda o seu coração. Por quê? Porque a gente está fazendo isso, nós vamos entender. Olha aqui o versículo 7 em Filipenses.
Pedro ele faz essa observação, né? De que o Senhor está cuidando de nós, mas fechando aqui em Filipenses 4, versículo 7, diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, olha só, vamos partir para a conclusão para você poder entender como nós vamos orar, para nós orarmos e tomarmos posse disso. Há uma preocupação? Se há, essa preocupação está tão intensa que tornou-se uma ansiedade, né, está muito grande, você não sabe como resolver, então coloca na mão do Senhor. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família e Deus cuida da sua mente. Mas a gente tem que entender o seguinte, no versículo seguinte que eu falei em 1 Pedro, há uma luta também. E qual é a luta? É nós perdermos aquela condição de fé que nós começamos. Você vai chegar daqui a pouquinho, daqui a mais um minutinho, nós vamos orar. Aí você vai falar: Senhor, eu estou ansioso porque eu quero ver a minha cura e não estou vendo a cura. Senhor, eu estou ansioso porque eu preciso trabalhar e eu não estou tendo trabalho. Senhor, eu estou ansioso porque eu tenho que pagar umas contas e eu não sei como. A ansiedade pode vir por qualquer momento, em qualquer situação. Mas a palavra de Deus diz que o inimigo vai aproveitar essa situação e lançar, né, dúvida e desconforto à nossa mente. E esse desconforto faz a gente não aplicar o que Jesus tem nos falado. Se a própria serva do Senhor Maria falou para Jesus, falou para o servente: faça o que ele vos disser. E hoje Jesus deixou, através da palavra, vários meios para nós chegarmos diante dele e falarmos com ele. Então você hoje, você vai levantar, já pode ficar em pé, você vai se posicionar e vai colocar diante do Senhor. E se houve alguma palavra: olha, é impossível, olha, não vai dar, olha, o negócio vai parar daqui a pouco, você vai jogar por terra isso. E vai tomar posse, vai dizer: Senhor, eu vou tomar posse. Por quê? Eu vou me determinar diante dessa situação que ela vai mudar. Porque se Deus mudou diante de uma palavra, lá uma viúva, que estava num momento muito sério, que deve não ser tão sério assim o teu, mas dessa senhora que estava tão sério, e ela, por confiar numa palavra e obedeceu, ela viu a resposta. Não ficou mais sem a farinha e seu azeite. E diante de outras situações que a própria palavra de Deus diz, eu poderia falar outros textos, mas esses exemplos que eu dei aqui estão suficientes. Então, diante desse momento em que a família ali estava passando uma luta e que nenhum dos convidados estavam percebendo ainda, mas a família já estava em luta. Eu não sei se uma luta, preste atenção no detalhe aqui, eu não sei se uma luta está se levantando. Eu não sei se nesse momento o inferno está se levantando para fazer uma luta contra a minha vida, contra a minha família. Mas o Senhor já está vendo. Quando eu percebo, vou fazer o que Ele vai falar. O que eu vou fazer? Não vou ficar, como eu vou resolver? O que eu vou fazer? Não, eu vou levar a oração e súplica. Senhor, não estou sentindo. Tem um momento assim, às vezes eu paro no meio do caminho, né? Porque vem assim, mas não é isso que acontece. Às vezes você está sentindo que está para acontecer alguma coisa boa, mas também às vezes sente, há um problema, estou sentindo, não está bom o negócio. É essa hora que Deus fala, é esse movimento que Deus fala: entre oração, entre súplica, porque amanhã você verá maravilhas. Se santifica hoje, se separa hoje, ora hoje, que da amanhã, daqui a pouco você vai ver maravilha. Se nós deixarmos, a gente vai ser dominado por essa emoção. E até para as questões externas espirituais. Porque o inferno não quer ver cristão feliz. Mas eu estou nem preocupado com o que o inferno quer. Estou preocupado com o que Jesus quer para nossas vidas. Ele quer resultados. E você vai tomar posse disso. Mesmo no seu lugar, né? Você vai colocar a mão em direção ao seu coração. Você que está no seu lar escutando, não importa agora, para um pouquinho, para de tomar água, para de tomar café. Coloca a mão no seu coração, porque essa palavra tem poder. Essa palavra tem poder para atingir a sua vida, para fazer uma mudança hoje, para curar você. Aquilo que parece impossível, hoje Deus diz: para com essa ansiedade, ora, clama a mim. Faça o que eu estou falando. E aí nós vamos ver a resposta. Pastor, eu preciso de uma situação lá no meu trabalho.
coloca o seu trabalho diante do Senhor. É a família, coloca a família e vamos levar os nossos problemas ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é vida, é poderosa, é eficaz. E por isso nós agora entramos na tua presença, Pai, em o nome de Jesus. E sabemos que a nossa oração está sendo, Senhor, intercedida, Senhor, também pelo Espírito Santo, que leva a nossa oração, Senhor, com a mente, Senhor, inescrutáveis, ó, das coisas, Senhor, que só Ele, Senhor, pode trazer a palavra certa diante de Ti. Porque por mais que a gente pensa que sabe orar, nós não sabemos. Mas o Teu amor é tão grande que Tu escuta a nossa oração, porque vem ser ungida, ela vem com a cobertura do nome poderoso de Jesus. E quando chamamos esse nome tem poder para fazer milagres. Ah, Senhor, nessa hora, teus servos colocam as suas mãos em direção ao seu coração, dizendo, eu tomo posse hoje da minha bênção, porque Deus se preocupa comigo, e eu não vou ficar ansiosa, eu não vou ficar ansioso pelo dia da manhã, porque o dia da manhã o Senhor vai prover, o Senhor proverá a resposta, assim como tu fizeste com o teu servo lá no passado, quando ele confiou em ti, ele disse, Deus proverá, e Deus proveu, Pai. Então nesta hora, faz o milagre da cura, ó Deus, faz o sinal. Nós queremos já viver sinais, ó Pai. Ó Deus, que haja os sinais da cura, do milagre, que a dor suma, que o corpo se restabeleça. Ó Deus, em nome de Jesus. Seja curado agora, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Mas, Senhor, nós falamos que Deus também se preocupa com a nossa família, com os nossos negócios. Eu quero orar pelas nossas famílias, Pai. Se alguém está orando pelo filho, pela filha, pelo marido, Pai, visita, pela esposa, visita agora onde ele estiver, Pai. Aquilo que nós não podemos fazer, Tu podes. Tu pode fazer muito mais do que nós estamos pedindo aqui em oração, Senhor. Ah, então faz acontecer, Senhor, que Teu servo já veja nas próximas horas, nessa semana, um grande milagre dentro da sua casa, Pai. Agora, Senhor, visita também o trabalho, o sustento. A Tua palavra diz, não fique ansioso com o que comer, com o que vestir, porque a vida é mais importante. Deus, em nome de Jesus, confiamos em Ti, buscamos o reino. Ah, Pai, Deus diz, busque a presença, porque buscando a presença, todas as outras coisas serão acrescentadas, Pai. Então acrescenta, Pai, naquilo que o Teu servo precisa estar orando nessa hora. E nós tomamos posse, Pai. Nós tomamos posse e daremos glória, daremos glória, daremos glória ao Teu santo nome. Orebalabachore candalai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Move a Tua presença nessa hora, Senhor, para a honra, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus.